graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo traga renovo às nossas vidas no dia de hoje, no dia de amanhã, no dia depois de amanhã. E a minha oração também é que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertas e abertos para escutar a voz do Espírito Santo, a falar em nossos corações hoje, amanhã e durante as nossas vidas. A palavra que eu quero trazer para você nessa noite é uma palavra que ela está direcionada à minha pessoa. Eu falo isso porque ela fez parte do dia a dia da minha vida por um tempo e ela é quase como se fosse um lembrete. Eu preciso estar lembrando das coisas que eu vou estar falando aqui e para mim isso é muito importante. E a minha esperança é que a palavra de hoje também sirva para você como um lembrete. E eu queria começar com uma reflexão nessa noite. Essa reflexão vai em torno de uma pergunta. E se você fosse perder ou perdesse as coisas mais importantes da sua vida, o que é que você faria? Nós vivemos numa época sem precedentes, nesta época pela qual as pessoas estão perdendo muitas coisas. Imagine como se fôssemos ali um dominó, o efeito dominó. Uma situação acontece de ruim e assim ela cai e bate numa outra situação e assim por diante, sucessivamente, trazendo problemas e problemas. Eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, a ideia de nós perdermos o emprego. O que você faria com isso? Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você de fato passou por essa situação de perca de emprego. O que nós poderíamos fazer? O que a gente pode fazer? Qual é a nossa reação para com isso? Lembrando que uma coisa leva a outra, assim como eu citei aqui, a falta de emprego já leva a outra parte do dominó cair e ficarmos sem finanças, sem recursos, sem dinheiro. E aí começam outros problemas. Perdemos o emprego, perdemos os recursos, a finança, e aí começa e continua a queda sucessiva desse dominó. Nós encontramos aí problemas em casa, por quê? Por falta de dinheiro. Nós perdemos então o emprego, perdemos os recursos e começamos a perder o foco em nossas famílias. Hoje nós encontramos famílias nessa situação. Nós encontramos também, já continuando a queda sucessiva desses dominós, as famílias quebradas e destruídas, casais destruídos, às vezes direcionada nessa situação de finanças. Tudo por causa dessa queda sucessiva, desse efeito dominó. Emprego, finanças, casamento. Quantos casamentos, irmãos, nós, nos dias de hoje, com essa pandemia, tem passado por um efeito destrutivo, pela qual um cônjuge, um casal, uma esposa e um esposo brigam entre eles e quando você menos espera, ali aparece a separação, o divórcio. Mas não para aí. A situação continua. Casal, esposa, marido, e aí isso passa também para os filhos. Os filhos recebem isso. A dor não para com os pais, ele continua com os filhos e assim sucessivamente vai indo. Percas e mais percas acontecendo nos dias de hoje, devido a tudo que tem acontecido. Então, minha primeira pergunta relacionada a tudo que eu falei é: o que a gente faz quando a gente perde as coisas importantes da vida? Eu queria perguntar para você, eu tenho que perguntar, o que é importante para você? Talvez seja o emprego, talvez seja o salário, talvez seja a família, talvez seja os filhos, talvez seja um status, talvez seja um diploma, talvez seja a reputação. E assim sucessivamente, tudo isso nos leva a entender um pouco mais dessa pergunta: o que é importante para você e o que você faria
se você encontrasse a sua pessoa nessa situação. Talvez eu esteja falando isso aqui agora e você de fato se encontra numa situação dessa, pela qual isso que eu descrevi aqui aconteceu na sua vida ou está acontecendo hoje. Eu sei de muitas situações, da forma que eu descrevi aqui, exatamente o que está acontecendo. Mas eu queria trazer algo um pouquinho mais crítico para você nessa noite, que tem a ver também com perca. E ela vai direcionada a algo que aconteceu comigo. Eu penso não só comigo, mas com centenas de milhares de pessoas por todo o planeta. Eu quero trazer esse exemplo porque nós vivemos algo, nós experimentamos algo na vida, não é mesmo? E a gente aprende muita coisa. E nada mais justo do que eu chegar para você e expor aquilo que eu aprendi diante da situação do Covid e das dores pela qual eu passei. Se você não sabe, eu passei quase 30 dias internado, foram 22 dias internado por causa do Covid. Enquanto eu estive lá, naquele hospital, eu entendi muitas coisas, aprendi muitas coisas e compreendi que eu também perdi algumas coisas lá naquele hospital. E mediante a tudo que nós estamos vendo no nosso mundo, na nossa sociedade, e eu estar aqui repetindo essa palavra perder, você deve estar perguntando, poxa, mais uma pregação, mais um Covid da vida, mais uma pessoa falando do Covid, para com isso, vamos passar para outra coisa. Eu queria trazer algo um pouquinho diferente, talvez uma palavra de encorajamento, vindo de dor, vindo de situações muito difíceis pela qual eu passei e pelas quais muitos passaram, ou talvez você esteja vivendo isso agora. Eu queria trazer uma palavra de conforto e de encorajamento para você. Mediante a isso, irmãos, 4 coisas eu queria estar falando com você nessa noite. 4 coisas que eu perdi enquanto eu estive lá. Eu fico imaginando, eu posso estar errado, eu não sei, mas se eu passei por isso, eu acho que as pessoas que passaram por isso, como eu passei e como muitos passaram, podem ter tido a mesma experiência. E talvez você pense com você assim, poxa, eu passei por isso e eu só trago dor comigo. Ansiedade, as situações de estar passando por isso, as lembranças da dor que nós passamos. Mas, apesar de toda a situação que nós passamos, existe algo importante. Eu queria falar exatamente sobre isso. 4 pontos essenciais. O número 1. O que você faz quando você perde o poder de respirar? O que eu faço quando eu não consigo respirar? Queridos, toda a essência daquilo que nos faz ser ou viver depende de eu fazer de eu respirar. Se eu tenho um carro, eu quero andar de carro, eu tenho que estar vivo. Se eu quero estar com a minha família, eu tenho que estar vivo, eu tenho que respirar. Se eu quero desfrutar de uma casa, de um salário, de uma reputação, de uma opinião, de uma conclusão, de uma resolução, não importa, eu preciso estar respirando. O Covid veio agora para trazer exatamente uma situação devastadora contra essa situação do nosso corpo. O que eu faço quando eu não consigo respirar? E foi exatamente isso que a primeira coisa que é óbvio que eu perdi naqueles 22 dias, a habilidade, o poder de poder respirar. Não foi fácil. Eu tinha do meu lado uma máquina de alto fluxo que constantemente bombeava 40 litros de oxigênio no meu pulmão, constantemente, ar e oxigênio. Gastei 13 horas, quase um dia, e mais para acostumar com aquilo no meu peito. Que eu sabia que se aquela máquina parasse de funcionar, eu não resistiria. E aquilo me fez pensar,
pensar muito. E mediante aquele pensamento, uma passagem na palavra de Deus que encontra-se em Isaías 42, versículo 5, que diz assim: Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. Aqui nós encontramos o profeta Isaías declarando nessa passagem messiânica um princípio maravilhoso. Deus, o Senhor, Ele criou os céus e a terra. Ele criou e estendeu os céus e a terra. Quando você olha para as estrelas. Quando eu estava no hospital, eu tinha lá eu estava no quarto, eu conseguia ver um pouquinho das estrelas, muito pouco. Eu podia estar lembrando disso. Aqui fala que Ele criou a terra e tudo que nela há. Tudo que tem na terra Deus criou. E não só isso, Ele é aquele que dá fôlego. Olha só, fôlego a cada um, a cada vida, a todos que caminham sobre a terra. Me lembrei também de uma música, aquela música linda, Tu és meu respirar. Tu és meu respirar. Enquanto eu lembrava dessa música e a situação pela qual eu passava, eu meditava nesse princípio. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso falar? Mediante a isso, hoje eu não consigo, eu dependo de uma máquina para respirar por mim, mas eu preciso lembrar, eu preciso entender que o Senhor é o meu respirar. O Senhor é aquele que me dá a vida. É o Senhor que me dá a vida. Número 2, a segunda coisa que eu perdi. O que você faz quando você perde a força de poder se alimentar? Para o funcionamento do meu corpo, eu preciso me alimentar, não é mesmo? Eu preciso comer alguma coisa. Durante 6 dias, 7 dias, eu não conseguia dormir, não conseguia me alimentar, não conseguia fazer muitas coisas. E aquilo me fez pensar. E chegava um ponto que eu pensava para mim, poxa, eu não estou comendo. Eu acho que o meu corpo vai acabar cedendo, eu não sei. E eu orava, Senhor, me faz lembrar de algum versículo. E nessa busca eu me lembro de Mateus 4, versículo 1 a 3, que diz assim: Em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador, Satanás, veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Aqui nós encontramos a história de Jesus, então, que foi levado a ser tentado no deserto por Satanás, o tentador. 40 dias sem comer. Imagina que ele estava exausto, ele estava com fome. E de uma forma covarde, vamos dizer assim, o inimigo fala: olha, é só você pedir, em outras palavras, ajoelhe-se perante mim e tudo vai ficar bem. É interessante que aqui, irmãos, Isaías ele cita uma passagem em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 a 3. E essa passagem diz o seguinte: Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Aqui nós encontramos esse princípio sendo ensinado por Moisés, pelo Senhor Deus, pelo profeta Moisés, que é mais importante a obediência.
E Cristo então cita esta passagem, dando essa essência daquilo que é importante entre a comparação daquilo que nós podemos comer fisicamente e daquilo que verdadeiramente irá nos alimentar e dar a vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus. E a terceira coisa que eu perdi. O que você faz quando você perde a força para beber água? Exatamente. Eu tinha lá do meu lado uma garrafa de água que constantemente vinha para mim. Eu sabia que eu devia tomar, mas não conseguia. Estava fraco e tinha muita coisa acontecendo. E da mesma forma eu lembrava, Senhor, algum versículo que fala sobre isso, a Tua palavra, algum alimento que fala sobre isso. E me veio então João capítulo 4, da mulher samaritana. Eu vou ler para você aqui João capítulo 4, versículo 9 em diante. Diz assim: a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Ela disse: você é judeu. Disse isso a Jesus Cristo. Eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente de Deus para você é com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como poderia oferecer água melhor que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aqui nós encontramos um contraste relacionando o livro de João. Ele trabalha muito com contrastes. E aqui nós encontramos esta mulher samaritana. Não é? Vocês sabem da história dos samaritanos, como que os judeus eles não queriam contato com os samaritanos. E ela até sabia disso. Eu falei: poxa, você está falando comigo? Você é judeu? Você está pedindo água para mim, mas você é judeu. E aqui nós, de uma forma breve, nós aprendemos uma importante lição. Qual que é a lição que eu quero trazer nesse aspecto aqui? A lição é a seguinte: que Jesus é para todos. Não importa se você tem dinheiro ou não tem, se você é rico ou pobre, se você é negro ou branco, se você é alto ou baixo, se você torce para esse time ou aquele time, se você é dessa religião ou daquela religião, ou se você tem esse modelo político ou aquele, não importa, Jesus e a palavra dele é para todos. E por último, a quarta coisa que eu perdi, ou perdi a força para fazer, que é o que você faz quando você perde a força até para orar. Poxa, Marquinhos, mas eu estava numa cama, você podia orar. Na verdade, eu tentava, mas não era fácil. E quantos de nós já nos encontramos numa situação dessa? Poxa, eu estou sem força para orar. Eu estou cansado, estou oprimido, desesperado e não consigo orar. As minhas orações lá eram orações rápidas. E às vezes eu não conseguia, porque era tanta coisa acontecendo que eu não conseguia passar tempo em oração, apesar de que eu queria, mas não conseguia. E aí me veio à mente Romanos 8, 26 a 28 diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós e o povo santo segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Havia essa convicção no meu coração, que mesmo eu não sabendo, o Espírito que reside em mim
através de eu aceitar a Cristo, agora Ele reside em meu coração, Ele intercedia por mim ao Senhor Deus. Isso ficava muito claro para mim. Não que eu escutava vozes, não que eu via coisas, mas a convicção no meu coração que o Senhor estava comigo. E é um dos versículos que é citado aqui em Romanos capítulo 8. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós. 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Às vezes nós vemos esse versículo e confundimos. Então todas as coisas cooperam para o bem, então as coisas vão acontecer para o bem, somente coisas boas. Na verdade não é isso que Romanos está ensinando, não é isso que Paulo está ensinando aqui. As coisas que acontecem, essas coisas às vezes são coisas que são difíceis, são coisas que nos fazem passar por aflições, passar por sede, passar por fome, passar por situações como estamos passando com o Covid, não somente como em âmbito individual, mas também em âmbito coletivo, como sociedade. Deus permite que a gente passe por isso para que a gente aprenda uma lição. Deus tem um propósito em nossas vidas e tudo o que está acontecendo coopera para que esse propósito seja de fato concluído. Eu queria finalizar hoje com Romanos capítulo 5, e também foi um capítulo que me abençoou muito enquanto eu estive no hospital. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: também nós alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Nós precisamos perseverar. Por quê? Diante dessa perseverança, ela irá produzir um caráter aprovado. Eu queria citar exatamente essa questão do caráter aprovado, porque lá, quando nós voltamos, lá no livro de Deuteronômio, nós encontramos também essa mesma ideia sendo colocada por Deus, por Moisés ali para o povo de Israel. Lá em Deuteronômio 8, 2 a 3, que fala assim: Ele os humilhou, permitiu que tivesse fome. Em seguida, Ele os sustentou, um alimento, maná, a fim de lhe ensinar que as pessoas não vivem de pão. E um pouquinho antes ele fala assim: humilhando-os e pondo à prova o seu caráter. Acho interessante o versículo 3 de Romanos 8, que fala assim: permitindo que tivesse fome. Quando nós passamos por isso, irmãos, nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que compreender que as coisas que sobrevêm sobre nós, as provações, a fome como eu passei, a sede, a falta de respirar, Senhor, o Senhor permitiu que eu passasse, e aquilo era convicto e precisa ser de tamanha convicção em nossas vidas, entender que sim, o Senhor permitiu que eu passasse. Para quê? Você sabe a resposta é para testar o seu caráter. Será que essa pessoa é de Deus ou não? Será que essa pessoa realmente me ama? Ou é de boca para fora? Vamos ver. Assim como um professor passa ali um semestre, um bimestre, um mês ensinando uma matéria, e chega a hora da prova, vem um papel na mão do aluno para ele ser testado. O professor está do lado dele ali, mas não vai dar a resposta, ele vai estar em silêncio. Da mesma forma, na vida cristã, irmãos, Deus coloca o cristão à prova. Mas isso não significa que ele foi embora. Ele está do nosso lado, esperando a nossa reação e ver, será que ele aprendeu alguma coisa? Será que esse menino, essa menina, eles irão ficar firmes? Eu preciso que eles fiquem firmes, eles precisam aprender, precisam desenvolver a fé. Quantos cristãos hoje em dia
assim como Paulo cita, olha, eu queria dar a carne, a carne da palavra de Deus, algo mais sólido, mas eu não posso porque vocês estão presos no leite materno da palavra de Deus. E quantos de nós nos encontramos assim? A gente não desenvolveu a fé, pelo contrário, a gente estagnou, parou, ficou ali fixo. E Deus então traz situações, levanta situações difíceis em nossas vidas, como dificuldades, como nós estamos passando hoje, que eu creio, na minha opinião, ser algo também que serve para a igreja, que nós precisamos desenvolver a nossa fé individual e a nossa fé coletiva. Deus permite, assim como Ele permitiu que o povo de Israel passasse fome para testar o povo de Israel. Será que eles amam? Nós louvamos a Deus porque Ele nos dá as oportunidades para desenvolvermos aquilo que Ele vê como importante em nossas vidas. Deixe o Senhor agir na sua vida e seja abençoado por uma decisão de obediência que trará bênção em sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos faz lembrar constantemente sobre todos os aspectos de quem o Senhor é. O Senhor é aquele que deu a vida, o Senhor é aquele que deu fôlego para toda a criatura que caminha sobre a terra. Não só isso, o Senhor ensinou, Pai, que a Tua palavra, ela é o nosso alimento. Quando nós fazemos a Tua vontade, quando nós obedecemos a Ti, nós compreendemos, ó Pai, que há vida nessa postura. Nós compreendemos também, Senhor Deus, que em Ti existe a água da vida. Talvez tenha alguém aqui, talvez esteja assistindo, Pai, que nunca entregou-se aos pés da cruz. E precisa fazer isso o quanto antes. Pai, obrigado porque mesmo sabendo que nós perdemos a força de orar, como aconteceu comigo, o Espírito Santo que reside em nosso coração, Ele intercede por nós de uma forma que nós não compreendemos, mas intercede por nós. Obrigado, Senhor Deus, pelas provações que nós passamos. Obrigado pelas situações que vivenciamos, as dificuldades. Algumas delas são tremendamente difíceis, Senhor Deus, de superar. A morte de entes queridos que passaram, casamentos que foram destruídos, ó Pai. Pai, mas nós temos oportunidades, ó Pai, de agradar ao Seu nome, obedecendo a Tua palavra e mantendo-nos fiel até a morte. Peço que o Senhor nos abençoe, Senhor Jesus, e que nós tenhamos consciência de fazer aquilo que é certo fazer. Obrigado, em nome de Jesus que nós oramos.